Boa tarde, turminha do terceiro ano. Hoje a tia vai trazer texto, né? Porque nós estudamos, nós vamos continuar também vendo a parte da gramática, mas também a tia tem que ver parte do texto. Hoje a tia vai ver um gênero textual, né? Que chama-se fábula. Nós já vimos vários textos, né? Gênero textual. Ou seja, nós já vimos o bilhete, já vimos a carta, já estudamos o que? A receita, já estudamos o poema. E cada texto tem as suas características e tem a sua finalidade, certo? Todo texto tem sua finalidade, todo texto tem suas características, né? Quais são as características de um poema? Estrofe, verso, rima. Estou relembrando para vocês lembrarem. Quais são as características de um bilhete? Ele tem remetente, né? Ele tem a pessoa que manda o bilhete, que recebe, né? Ele tem o assuntozinho do bilhete, é uma mensagenzinha curta, porque deixa apenas o quê? Um recadinho. Lembram disso? Nós vimos também o que? A carta. A carta tem muito mais coisa, né? Do que o bilhete. A carta é grande, pode ser um texto maior. E tem o quê? Data, local, saudação, assunto do texto, tem a assinatura, tem a despedida. Então, numa carta tem muita coisa para você fazer, muitas características, né? E para que serve uma carta? Também para mandar notícia sua, né? Como o bilhete serve para deixar só um recadinho. Olha a diferença. Recadinho para você escrever o que você quiser escrever numa carta. Claro que a gente hoje não usa mais muito carta, porque nós temos outros meios de comunicação. Mas antigamente, nossos pais, os nossos avós usavam só carta para mandar pelo correio, certo? Depois nós vimos o quê? Nós vimos a receita. Quais são as características de uma receita? Ingredientes e modos de fazer. E tem o título, claro. Toda receita tem seu título. Bolo disso, o que você for fazer, certo? Mas hoje a tia trouxe outro gênero textual, viu? Gênero textual não é gênero masculino e feminino que nós vimos, não. Tem o gênero masculino do substantivo, esse aqui é o gênero textual texto, tá? Tia, vamos lá. Quais são as características de uma fábula? A tia vai ler a fábula, viu? Para vocês entenderem. O título é O Leão e o Ratinho. Ao sair do buraco, deu-se de cara nas patas de um leão. Ficou paralisado de pelos em pé. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenha medo do seu rei. Dias depois, o leão caiu em uma rede. Urrou desesperadamente. Atraído pelo urro, apareceu o ratinho. Pôs a roer as cordas da rede e soltou o leão. Viram? Entenderam a história? Na moral da história tem aqui: uma boa ação ganha outra. Primeiro, quem fez a boa ação? O leão. Né? Ele era um animal feroz que poderia muito bem ter eliminado a vida do ratinho. Mas ele foi bonzinho e disse: eu não vou matar você. Certo? Olha aí. Ele fez o bem, não fez? Mas depois esse leão precisou do ratinho, não foi? E o ratinho chegou e socorreu ele. Cortou as cordinhas lá que o caçador tinha colocado a rede e tinha caído lá dentro da rede. Mas o ratinho chegou e roeu e tirou ele. Aí ele disse assim, ó, a moral, uma boa ação ganha outra. Ou poderia ser também o amor com amor se paga, né? Que foi o que o ratinho fez, pagou amor com amor, né? Fez a recompensa dele. Essa é uma das características fundamentais da fábula, a moral da história. Tia, o que é moral da história?
Moral da história é a lição de vida que essa fábula deixa pra gente. Qual foi a lição de vida que essa fábula deixou para cada um de nós? Que nós devemos sempre fazer o bem a alguém, que um dia a gente poderá receber a mesma coisa, certo? Então toda fábula tem isso. Outra característica da fábula: toda fábula, os personagens são animais. Não existe fábula com personagem pessoa, certo? Sempre as fábulas são animais que fazem o papel do ser humano. Tudo que o ser humano faz, o animal faz, fazendo a sua personagem, certo? Tá vendo? Então vamos ler aqui, ó. Quais são as características da fábula? História curta, é uma historinha curta, não é muito longa. Narrador. Que é narrador? Aquele que narra o texto. Aquele que diz aqui, ó, que o narrador, ao sair do buraco, deu de cara nas patas do leão. Quem está fazendo isso? O narrador, não é? Personagens dos animais. Quem são os personagens aqui? O leão e o ratinho. Olha a característica. Moral da história. Qual é a moral da história? Uma boa ação ganha outra. Olha a moral da história. Objetivo: passar uma lição de vida. Se alguém perguntar para que serve ou qual é a finalidade, não pode dizer para que serve ou qual é a finalidade de uma fábula. Deixar ou passar uma lição de vida. Essa fábula deixou uma lição de vida? Sim, para cada um de nós. Que a gente fique sabendo que se a gente fizer o bem, nós receberemos o bem. O que foi que o leão fez? O bem. O que foi que o ratinho fez? O bem. Um recompensou o que o outro fez, certo? São as características de uma fábula. Tem personagem, tem narrador, tem a moral da história, tem para finalidade. Então, essas são as características da fábula. Entenderam, gente? Eu acho que onde vocês viram uma fábula, agora vocês vão ver na hora que é uma fábula. Porque toda fábula vem a moral da história, certo? Toda fábula tem um título com animais. Outra característica que tem que identificar. Tá bom, amores? Entenderam? Até a próxima aula, viu?